Filho meu, filha minha, o Espírito Santo implora para te dizer isso agora. Abra o seu coração, pois há algo urgente acontecendo no invisível e você precisa ouvir até o fim. Por amor a quem você ama, por cuidado com quem depende de você, por tudo que você ainda não entendeu, mas que está prestes a ser revelado. É o céu inteiro te chamando para dentro de uma verdade que pode mudar o que os médicos não puderam, o que a vida te fez acreditar que era o fim. Agora não é hora de sair, é hora de entrar. E se você ficar até o final, vai entender por que nada do que você passou foi em vão. Ouça, porque este não é um recado qualquer. É um clamor do meu espírito, que já percorreu os caminhos onde você ainda nem pisou, que sonda tua casa, teu corpo cansado, teus pensamentos que se confundem entre fé e medo. Eu vi quando você ficou parado em silêncio, tentando não preocupar ninguém, mas por dentro algo estava gritando por ajuda. Vi quando você escolheu engolir dores para não desanimar quem depende de você. Mas agora é o meu tempo de falar, e estou falando contigo como quem segura pela mão e diz: não temas, porque eu sou contigo. Essa urgência que você sente é porque há milagres que estão batendo à porta, e só escuta quem crê. Só permanece quem entende que a fé não é emoção, é rendição. E há algo sendo liberado agora, e quem sair antes perde. Filho, filha, é sério. Eu não posso mais esperar que você pare para ouvir. Por isso, hoje, venho direto. Tua saúde tem clamado em silêncio. Teu corpo pede descanso, mas tua alma quer respostas. Você tem cuidado de tanta gente, resolvido tantas coisas, sendo forte por todos, e se esqueceu de que eu também cuido de você. Eu, o teu Deus, não me distraí com teus problemas. O Espírito Santo não te deixou. Mas ele tem se entristecido, porque há dias em que você se fecha, endurece o coração e tenta seguir sozinho. A minha palavra te adverte com amor. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Selado. Você é marcado, escolhido. E se sou eu quem está te chamando hoje, é porque há uma libertação prestes a acontecer. Só que para isso, você precisa ouvir com fé. Não ouça com pressa ou com medo. Ouça com entrega. Quantas vezes você olhou ao redor da sua casa e sentiu um aperto inexplicável, como se algo estivesse fora do lugar? Não é loucura, é discernimento espiritual. O Espírito Santo está tentando te mostrar que há brechas sendo abertas por descuidos pequenos, uma oração que não foi feita, um sentimento que ficou mal resolvido, uma mágoa que virou raiz. E isso tem se refletido na sua saúde, nas tuas noites mal dormidas, naquela inquietação sem explicação. Tem gente que você ama adoecendo do nada. Tem planos que não vão para frente e até quem você ajuda, às vezes, se volta contra você. Mas escuta, hoje eu vim desfazer todo o laço de confusão. Hoje eu vim lembrar quem você é e vim declarar que o inferno vai recuar diante da autoridade que eu mesmo depositei sobre você. Só não vira as costas para meu espírito agora. Você precisa disso. Você precisa ficar até o final. Enquanto você ouve, eu já estou entrando em lugares que ninguém pode entrar. Quartos de hospital, consultórios, documentos que estavam travados, corações de filhos e filhas que estavam se distanciando. Meu espírito já está tocando, mesmo que teus olhos ainda não vejam. Porque quando você escolhe ouvir com fé, eu escolho agir com misericórdia. Você não está ouvindo um vídeo, está recebendo uma visita do céu. E eu estou aí, com você, nesse momento. Caminhando dentro da tua casa, tocando nos teus remédios, trazendo cura que não vem só da medicina, mas da minha palavra, que é viva e eficaz. Agora é o tempo de milagre, não apenas para você, mas para quem depende do seu bem-estar. Tem gente que só vai se levantar porque você decidiu crer. Você é a ponte, você é o vaso, e eu te escolhi para isso.
Muita coisa mudou nos últimos tempos e a vida te obrigou a aceitar silenciosamente o que parece irreversível. Mas eu vim quebrar esse ciclo, vim te entregar algo novo e vim reafirmar: quem tem meu espírito tem vida, direção e milagre, mas precisa manter-se sensível. Você sente quando algo está errado, você sente quando algo vai acontecer. E hoje, o que está prestes a acontecer não é dor, é libertação. Por isso, ouve, compartilha esta palavra com quem está precisando de um alívio, com quem está cansado de fingir que está bem. Porque eu vou usar até o teu compartilhar como chave de livramento para alguém. A quem você enviar, eu vou tocar. O que você faz por amor, eu transformo em colheita. Espalha essa palavra como quem planta sementes no deserto. O fruto será milagre. E se há alguém que você ama, um filho, uma filha, um parente, que parece distante, doente ou espiritualmente desligado, escuta com atenção. Eu ainda tenho planos maiores do que os teus medos. Você orou por eles e achou que eu estava em silêncio. Mas a resposta virá como uma reviravolta. Aquele que parecia perdido será alcançado. Aquela que parecia fora de controle será visitada pelo meu Espírito. Só não deixa a dúvida sufocar a tua fé. A tua constância será o canal da transformação. E se você persistir, mesmo nos dias em que tudo parecer igual, o céu vai romper com sinais. Eu não abandono quem insiste em crer. Eu não me afasto de quem insiste em esperar. E a tua espera hoje está prestes a se tornar resposta. Agora, segura essa instrução com firmeza. Não pare de buscar. Não relaxe na oração. Reacende teu altar. Volta a falar comigo como antes. Mesmo com a rotina te sugando, mesmo com os problemas te cercando. Uma simples oração feita com fé pode virar um redemoinho de milagres dentro da tua casa. E quando você escolhe ficar perto de mim, o que estava prestes a desabar, volta a se erguer. Hoje eu toco nas tuas decisões. Hoje eu mexo nos teus bastidores. Hoje eu escondo você de toda língua maldosa, de toda inveja que estava tentando infiltrar confusão dentro do teu lar. O inimigo tentou colocar pessoas como isca para te ferir. Mas eu estou desmascarando o que estava escondido e protegendo quem você ama. Mesmo que você ainda não saiba do perigo que passou, você precisa manter essa conexão. Precisa continuar ouvindo. Cada palavra que vem do meu espírito é alimento, é óleo, é direção. Por isso não ignore, não se afaste. Não troque esse momento por distrações passageiras. Há livramentos acontecendo enquanto você apenas escuta. E se esta palavra tocou o teu coração, é porque eu te trouxe aqui com propósito. Então, inscreva-se nesse canal agora para continuar recebendo minhas instruções. Não é sobre seguir um conteúdo, é sobre permanecer debaixo de um fluir. Curtir este vídeo é como levantar uma bandeira dizendo, eu creio. E compartilhar é como gritar do alto, meu Deus ainda fala. Faça isso como um ato de fé e não saia daqui. Ainda há mais que o meu espírito deseja te revelar. Fica comigo até o final. Há momentos em que o invisível grita mais alto que o visível, e você sente isso dentro de você. Não sabe explicar, mas algo clama por mudança. E hoje, o Espírito Santo não está apenas sussurrando, ele está clamando, chamando você à consciência de que há coisas espirituais mais urgentes do que qualquer distração passageira. Esse é o tempo em que decisões moldam destinos, e o silêncio pode custar o que o céu já preparou. Ouvir é a primeira chave. Atender é a transformação. Sinta o peso do cuidado de Deus pairando sobre sua casa. Ele conhece cada ambiente onde há lágrimas contidas, onde há saúde fragilizada, onde há orações feitas de porta fechada. Há pessoas que você ama que nem conseguem orar, mas você tem sido o intercessor silencioso. E é por isso que essa mensagem chegou a você agora.
não como consolo, mas como ativação. Algo maior será destravado a partir da sua sensibilidade. O Espírito age onde encontra espaço. Você já percebeu como certas coisas pararam de fluir? Como se tudo tivesse entrado numa espécie de espera. Essa paralisia não é à toa. É porque você chegou ao ponto exato de decisão. O céu está esperando sua resposta. Não uma resposta falada, mas vivida. Está na hora de voltar a andar com a presença como prioridade. As distrações têm roubado sua intensidade, mas a presença de Deus está pedindo passagem novamente. Hoje, não como opção, mas como salvação. O tempo tem corrido, e com ele vem os sinais que você não pode ignorar. O cansaço que não melhora, a ansiedade que insiste, a sensação de estar dando voltas. Mas o Espírito Santo te chama para romper esse ciclo, não com força humana, mas com entrega. Quando você se rende, ele começa a operar. Há portas que não se abrem com insistência, mas com sensibilidade. E essa sensibilidade começa agora, no teu sim secreto, no teu coração disposto a obedecer. Quantas vezes você tentou resolver tudo com sabedoria humana, e ainda assim o resultado foi o silêncio? Isso não é castigo, é direção. Há respostas que só virão quando você parar de tentar controlar e começar a confiar. O Espírito Santo está te reposicionando internamente para que o externo se alinhe. E quando você se alinha com o céu, tudo à sua volta começa a mudar. Não se trata de fórmulas, mas de presença. Ele não quer tua força, quer teu coração rendido. Você já viu milagres acontecendo na vida dos outros e pensou: por que ainda não chegou para mim? Mas não se trata de favoritismo, se trata de tempo e de prontidão. O céu não atrasa, mas ele espera a disposição certa, e você está entrando exatamente nesse ponto de virada. Enquanto ouve, algo dentro de você se realinha. Porque a fé vem pelo ouvir. E o que você está ouvindo agora não são palavras de homem, mas sementes do Espírito. Ele planta, você rega com fé. Hoje é um dia de reconexão. Você não foi esquecido, não foi deixado de lado. Aquele silêncio que te feriu tanto, na verdade, estava trabalhando em áreas que você não podia ver. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, Deus estava movimentando tudo no invisível. E agora está trazendo à luz aquilo que antes estava oculto. O tempo de espera termina quando o tempo da revelação chega. E esse tempo chegou. A partir deste momento, há revelações liberadas. Observe com atenção os pequenos sinais. Deus fala no detalhe. Você vai perceber mudanças em quem parecia resistente. Vai sentir uma leveza em lugares que antes te oprimiam. Vai ver portas se abrindo onde já tinham dito não. O Espírito Santo não está limitado por diagnósticos, por palavras de terceiros, nem por circunstâncias. Ele age no tempo e fora do tempo. E agora, ele está soprando cura sobre a tua realidade. Eu sinto isso como uma onda doce invadindo tudo. Às vezes, você pensa que não vai aguentar mais uma responsabilidade, mais uma cobrança, mais um cuidado que precisa oferecer a alguém. Mas Deus conhece teu limite. Ele não te colocou nessa posição para te esgotar, mas para te moldar. O cansaço que você sente não é apenas físico, é espiritual e precisa ser tratado com descanso da alma. O Espírito Santo é esse lugar de refúgio, onde você não precisa dar conta, só precisa ser acolhido. A paz está chegando, e o Senhor irá adiante de ti. Ele mesmo será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Deuteronômio 31:8. Essa promessa não foi escrita por acaso. Foi para dias como este, em que você se pergunta como vai continuar. E a resposta é essa: você não vai continuar sozinho. Eu creio profundamente que há uma mão segurando a sua agora, invisível, mas real, firme, mas suave. E essa mão vai te levar para o outro lado da dor, onde o propósito floresce,
Você foi preparado para suportar mais do que imagina, mas não está sendo chamado a viver uma vida de peso, e sim de glória. Há um recomeço sendo alinhado agora. Você achou que certas coisas tinham morrido, mas o Espírito está soprando vida novamente. O que parecia perdido será reencontrado. O que parecia seco florescerá. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E liberdade é exatamente o que está vindo sobre tua mente e tua casa. Talvez você tenha parado de sonhar. Talvez tenha decidido apenas manter-se vivo, sem mais esperar grandes coisas. Mas Deus não desistiu de te surpreender. Ele tem planos que os teus olhos ainda não viram. E quando você se abrir de novo para a possibilidade de que ainda pode viver o extraordinário, algo vai se mover. Porque o Espírito responde à fé ousada, e hoje essa fé está sendo reacesa em você, como um fogo que arde e aquece onde tudo estava frio. O que você faz em secreto está sendo visto por Deus. Cada pequeno ato de amor, cada gesto de cuidado com quem não pode retribuir, cada lágrima silenciosa de intercessão. Tudo isso tem sido contado como semente no mundo espiritual. E agora chega o tempo da colheita. Não porque você exigiu, mas porque o céu honra quem permanece firme, mesmo sem aplausos. Há um reconhecimento vindo da parte de Deus. Uma honra que não depende de méritos humanos. Mantenha a sensibilidade. O Espírito Santo vai começar a te mostrar coisas no cotidiano que antes você ignorava. Vai te fazer discernir pessoas, palavras, ambientes, e isso será proteção para você. Porque quando você se move com o Espírito, até os ataques se tornam degraus. Até o que era para te parar, te impulsiona. E a proteção de Deus está se ampliando ao teu redor. Você não está sozinho nessa batalha invisível. O céu está ao teu favor. Você sabe o que tem sustentado tua casa, a presença de Deus. Você pode não ter tudo o que queria, mas tem aquilo que é essencial. E é por isso que, mesmo em meio a tantas provações, tua casa não caiu. Porque o alicerce é firme. O Espírito Santo habita onde é desejado. E hoje ele deseja intensamente permanecer contigo. Mas ele espera tua permissão. Não apenas num momento de oração, mas no estilo de vida. Viva como quem carrega algo sagrado. Não permita que a rotina roube o teu senso de eternidade. O que você faz aqui ecoa no céu, cada palavra, cada decisão, cada gesto, e tudo isso está sendo levado em conta pelo Espírito. Ele te conhece profundamente e mesmo assim te escolheu, não por perfeição, mas por entrega. E a tua entrega diária está sendo somada. O que você faz com amor, Deus transforma em colheita de paz. E essa paz, ninguém vai tirar de você. Está vindo com força sobre tua alma. Há uma cura emocional acontecendo agora. Uma restauração de memórias, de laços rompidos, de dores antigas. O Espírito Santo está curando aquilo que você nem lembrava mais, mas que ainda te afetava. Você não precisa entender tudo. Só precisa permitir. Quando você solta o controle, ele entra com o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus é simples, mas profundo. Não precisa de espetáculo, precisa de espaço. Dê esse espaço, agora mesmo. Você sabe o que me emociona? É perceber que mesmo com tudo o que passou, você ainda escolhe crer. Ainda escuta uma palavra como essa, ainda tem esperança, mesmo com o coração cansado. E é exatamente por isso que Deus não vai te deixar do mesmo jeito. Porque Ele honra corações persistentes. O céu está respondendo tua perseverança. Está vindo provisão, descanso, direção. Uma resposta completa, um renovo total. Não se acostume com a dor. Não normalize a falta. O Espírito Santo quer te mostrar que é possível viver além da sobrevivência, que existe alegria verdadeira, cura completa, paz constante.
E tudo isso começa na presença. Busque, mesmo quando estiver cansado. Louve, mesmo quando não souber o que dizer. E veja como o céu responde. Deus se move quando há sinceridade. Ele habita no coração quebrantado e está te visitando agora. Eu vejo uma mão estendida sobre tua história. Uma mão que não exige nada, apenas acolhe. E essa mão não é humana, é divina. Essa mão está curando o que ninguém viu, sustentando o que parecia desabar, levantando o que estava esquecido. O Espírito Santo está fazendo tudo novo. A promessa não caducou, o tempo não cancelou, a espera não foi em vão. Continue ouvindo. Ainda há mais sendo liberado do coração de Deus para o seu. Cada gesto de amor que você ofereceu em silêncio, cada escolha feita com o coração apertado, foi anotado na eternidade. O que muitos chamaram de rotina, eu vi como sacrifício. O cuidado que você deu a quem nem sempre agradeceu, o esforço para manter de pé o que parecia ruir, tudo foi visto com olhos de honra. Nada passou despercebido. O Espírito Santo tem guardado cada detalhe da sua dedicação. E agora, chegou o tempo em que o cuidado volta como colheita. Há algo profundo acontecendo no ambiente ao teu redor. Um mover silencioso, mas carregado de significado. A atmosfera está sendo trocada. O que antes era peso se tornará alívio. Onde havia tensão, haverá paz. E não será por causa de mudança externa, mas pela transformação que começa dentro. O Espírito não modifica só as circunstâncias. Ele modifica o olhar, e quando você muda por dentro, tudo começa a se reorganizar por fora. Muitos não entenderam o que você suportou. Tentaram medir tua força pelos teus sorrisos, sem conhecer os pensamentos que precisavam ser vencidos diariamente. Mas eu conheço, e o Espírito conhece. Há uma santidade na tua resistência, porque você não endureceu. Mesmo ferido, não se fechou. Mesmo cansado, continuou. Isso tem um peso espiritual poderoso. E por isso, há uma medida de glória sendo derramada sobre você neste exato momento. Quantas vezes você desejou sumir apenas para não precisar ser forte mais um dia? Mas você ficou, respirou fundo e seguiu. Essa coragem é mais espiritual do que você imagina. Você não está apenas sobrevivendo, está sendo sustentado por um propósito eterno. E quem é sustentado por propósito não cai. Pode até oscilar, mas é reerguido pela mão que nunca falha. Deus te segura com amor e firmeza. Ele não solta, nem nos dias em que você quer desistir. O Espírito está te conduzindo a um lugar novo. Não geograficamente, mas espiritualmente. Um espaço onde a comunhão é mais real, onde a voz divina se torna mais nítida, onde o discernimento floresce. Nesse lugar, as orações se tornam respostas. Os medos se dissipam na presença. As decisões não vêm do desespero, mas da direção. Esse lugar se chama dependência. E é nele que o milagre acontece sem alarde, mas com profundidade. Algumas áreas da tua vida foram colocadas em pausa, não porque falharam, mas porque ainda não estavam maduras. O Espírito sabe o momento certo de ativar cada estação, e o que parecia esquecido estava apenas sendo guardado. Como o vinho que envelhece no silêncio, há promessas se fortalecendo no secreto. Em breve, elas se manifestarão com sabor de realização. Mas antes da manifestação, é preciso alinhar a sensibilidade. Se você se sente cansado, sem saber por quê, talvez seja porque está carregando cargas que não foram entregues a Deus. Nem tudo que você segura foi colocado nas suas mãos por Ele. Há pesos emocionais, cobranças invisíveis e medos antigos que precisam ser lançados. Lançar é confiar, é entregar sem reserva. O Espírito Santo está pronto para aliviar, mas ele espera teu gesto de soltar. Quando você solta, ele age com liberdade. A dor de quem cuida é muitas vezes solitária. Poucos veem a exaustão de quem sustenta o dia dos outros. E é aí
que o Espírito Santo se revela como Consolador. Ele entra nos bastidores do seu dia, nos intervalos em que você pensa que ninguém vê e diz: eu estou aqui. Sua presença não é barulhenta, mas é poderosa. Ele te sustenta nas entrelinhas da vida e hoje está renovando tua força com algo que só o céu pode oferecer: paz que excede entendimento. Eu acredito no tempo perfeito de Deus. Ele não chega adiantado nem se atrasa. Tudo se encaixa quando o coração se alinha. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. Você não será mais arrastado pelos dias, vai voar sobre eles. A força está sendo renovada enquanto você ouve. Não porque você pediu, mas porque o Espírito Santo decidiu intervir com cuidado. O ambiente espiritual da sua casa está sendo purificado. Você vai perceber uma mudança sutil, mas profunda. A paz vai se tornar constante, discussões vão cessar, tensões vão evaporar. O que era habitual vai se dissolver na presença. Tudo isso acontece quando o Espírito é convidado a permanecer. E ele está aceitando esse convite agora. A tua escolha de continuar ouvindo já abriu espaço para o milagre entrar pelas portas e janelas da sua realidade. Não subestime o que você tem. Às vezes, o que parece pequeno para o mundo é grande no reino. A oração feita no silêncio, o louvor em meio à dor, o perdão dado quando não era merecido. Tudo isso constrói uma fortaleza espiritual ao teu redor. E Deus está usando cada ato de fidelidade como tijolo para edificar algo eterno. Você é parte de um plano maior. E esse plano não depende das circunstâncias, mas da presença contínua do Espírito. Corações sensíveis captam o mover do céu, e o teu coração está se afinando com o som da eternidade. Aquilo que antes te confundia, agora vai começar a fazer sentido. Porque quando a presença entra, a confusão sai. Quando o Espírito governa, a ansiedade perde a força. Deus está te ensinando a viver num ritmo diferente. Um ritmo onde a pressa não decide, onde a paz dirige, onde o céu se faz presente mesmo nas tarefas mais simples do cotidiano. As respostas que você tanto espera não virão apenas de fora, elas começarão por dentro. O Espírito está te moldando para que você enxergue com novos olhos. O que hoje parece perda, amanhã será revelado como proteção. O que hoje dói será entendido como preparo. Ele está te levando para um lugar onde o entendimento traz cura. E quando você compreende, o que antes te pesava começa a libertar. Isso é transformação real. Você não está esquecendo sua essência, está reencontrando ela. O cuidado que você oferece aos outros é reflexo do cuidado de Deus por você. Mas agora Ele está te chamando para também se cuidar, se recolher nele, se ouvir com mais ternura. Há uma beleza em se deixar ser cuidado por Deus, e esse é o tempo de se permitir. Não é egoísmo, é obediência. Quando você se cuida com Deus, você cuida melhor de tudo e todos ao seu redor. Em meio a tantos ruídos, a voz do Espírito continua mansa, mas firme. Ele não se impõe, mas também não se cala. E quando você silencia, ele fala com clareza. Há respostas que estão a um suspiro de distância. Basta parar e ouvir. Há uma presença te envolvendo agora que limpa os excessos, que cura as palavras duras que ficaram ecoando dentro de você. Essa presença não julga. Ela restaura, ela recomeça. E recomeços são santos. Você tem um chamado que vai além do que imagina. Não é sobre palco, nem visibilidade. É sobre carregar luz nos lugares onde a escuridão insiste. É sobre manter a esperança acesa, mesmo onde tudo parece apagado. O Espírito te capacita para isso. Você foi separado para carregar a presença com discrição e profundidade. E essa separação não te isola, te protege.
O que Deus está fazendo em você é sagrado demais para ser exposto sem preparo. Algumas pessoas não entenderão suas próximas decisões. E tudo bem, porque elas não ouviram o que você ouviu, não sentiram o que o Espírito te revelou. Obedecer é mais importante do que ser compreendido. O Espírito Santo está te conduzindo para caminhos que parecem solitários, mas que estão cheios de direção. E onde há direção divina, há provisão e proteção. Confie nesse movimento. Ele não é confuso, ele é necessário. Você percebe como há um sopro de alívio tomando conta agora? É o Espírito te renovando sem que você precise pedir. Ele age onde encontra abertura. E essa abertura foi criada pela tua permanência. Cada minuto que você escolhe continuar ouvindo é um tijolo de fé, sendo colocado no alicerce da tua nova fase. Você está sendo edificado de dentro para fora. Não com pressa, mas com firmeza. Não por palavras bonitas, mas pela verdade que liberta. É impossível sair o mesmo de uma visita do Espírito Santo. Algo sempre muda, e o que está mudando agora é invisível, mas essencial. Ele está curando tua maneira de ver, tua forma de sentir, tua disposição para recomeçar. Quando o interior é curado, o exterior se alinha. Os relacionamentos se tornam mais leves, as decisões ficam mais claras, os dias mais suportáveis. Porque onde ele reina, o caos perde autoridade. Algumas orações suas foram interrompidas pela dor. Você não conseguia mais terminar frases, mas o Espírito intercede por você com gemidos que não podem ser explicados. Você não foi esquecido por orar com silêncio. O céu escuta o que o coração fala. E agora, essas orações interrompidas estão sendo completadas com respostas inesperadas. O que não foi dito em palavras está sendo respondido com milagres. Você ainda vai testemunhar coisas que achava impossíveis. Gente que parecia irrecuperável sendo restaurada. Portas que estavam fechadas sendo abertas sem esforço. Saúde sendo renovada, vínculos sendo curados. O Espírito está preparando uma mesa de restituição. E nessa mesa haverá provisão, reconciliação, direção e honra. Porque quem permanece na presença sempre chega onde o céu já preparou. Ainda há mais sendo liberado para você. Continue comigo. A restauração não acontece toda de uma vez. Ela vem em ondas. E hoje você está sendo envolvido por mais uma dessas ondas. Uma onda de cura emocional, de libertação dos pensamentos que te prendiam, de reconexão com quem você sempre foi. O Espírito está te lembrando da tua identidade. Você é mais do que a dor que sentiu. Mais do que as perdas que teve. Você é alvo de amor eterno. E esse amor está te restaurando por completo. Existe um tempo certo para tudo. Mas há momentos que são marcados pelo toque divino. E esse é um desses momentos. O que está acontecendo agora não pode ser explicado apenas com lógica. Há um mover que vem do alto. Uma unção que desce com suavidade, mas com intensidade. Você está sendo renovado sem barulho, mas com profundidade. E esse renovar será percebido até por quem te vê de longe. Porque onde o Espírito toca, algo muda. O seu ambiente interior está sendo redesenhado. Aquilo que antes te paralisava, agora será a base do teu avanço. As cicatrizes se tornarão marcas de superação. As palavras que te feriram serão apagadas pela voz do Espírito. E essa voz dirá coisas novas, verdades que libertam, palavras que constroem, direções que te levam adiante. Você está em plena transição espiritual. Uma transição onde tudo se alinha com o propósito original de Deus. A presença de Deus nunca esteve distante. Apenas aguardava o momento certo para se revelar com mais clareza. E esse momento chegou. A revelação começa dentro, nos pensamentos, nos sentimentos, nas decisões silenciosas.
A transformação começa quando você diz sim no íntimo. Esse sim já está ecoando no céu. Ele abre portas invisíveis. Ele atrai respostas. Ele muda a rota. E você está exatamente onde precisa estar, no centro do cuidado divino. Há um tipo de cura que não se manifesta com pressa. Ela se revela aos poucos, como o amanhecer que insiste em romper a escuridão. E é isso que o Espírito Santo está fazendo com você agora, substituindo o que era dor por paz, o que era insegurança por convicção, o que era dúvida por confiança silenciosa. Ainda não é o fim do processo, mas é o início de um tempo onde o fardo se torna leve e os dias ganham novo significado, mesmo sem grandes mudanças externas. Você já não anda com as mesmas respostas, mas agora começa a caminhar com nova sensibilidade. Aquilo que antes passava despercebido se torna sinal, e os silêncios ganham linguagem espiritual. O Espírito Santo te ensina a ler a vida com os olhos da eternidade. E ao fazer isso, ele transforma pequenas atitudes em pontes de reconciliação, gestos simples em atos proféticos, escolhas do dia a dia em sementes de restauração. As dores que você evitava enfrentar estão sendo tocadas com graça. Elas não serão mais feridas abertas, mas testemunhos de superação. Cada lágrima contida se converte em argumento do céu para te visitar com consolo. E quando o consolo chega, a alma entende o que a mente nunca explicou. O Espírito Santo não te visita por compaixão passageira, mas por aliança eterna. Ele não se move pelo que sente no momento, mas pelo que decretou sobre você. Tem gente que olha para você e não percebe o quanto já foi vencido, e está tudo bem. Nem todos precisam entender, mas o Espírito entende. Ele esteve lá nos dias em que você não viu sentido em continuar. Ele caminhou ao teu lado quando você pensava estar só. Ele ouviu orações que nunca foram pronunciadas. E agora, ele responde, não com espetáculo, mas com presença, com aquele tipo de resposta que não depende de palavras. Eu sei que é difícil quando o mundo exige um sorriso enquanto seu coração está gritando por socorro. Mas o Espírito Santo não exige aparência, ele busca sinceridade. E é por isso que ele te visita nesse estado, sem filtro. Ele não se escandaliza com sua fraqueza. Pelo contrário, é nela que ele age com mais força. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. O poder não vem da força, mas da entrega. Você já carregou fardos que não te pertenciam, já se responsabilizou por dores que não eram suas. Mas hoje o Espírito está te libertando dessa culpa invisível. Você não precisa mais ser o alicerce de tudo. Deus não te chamou para suportar o mundo, mas para caminhar com Ele. E onde Ele caminha, os pesos caem. As culpas se dissipam. A liberdade floresce. A leveza se instala. Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele te chama para viver plenamente. As próximas decisões que você precisa tomar não serão feitas no impulso. Elas serão guiadas pelo Espírito. Ele vai te dar sabedoria para dizer sim onde precisa e coragem para dizer não onde é necessário. Há uma nova clareza chegando, e essa clareza vem não da lógica, mas da presença. Quando você se move a partir da presença, até as decisões mais difíceis se tornam sustentáveis. E as consequências se tornam bênçãos. Você vai perceber um recomeço até nos detalhes mais simples. A rotina não será mais pesada. Os relacionamentos começarão a ter diálogos mais profundos. As coisas que antes te incomodavam, agora não terão o mesmo poder. Isso acontece quando o Espírito reorganiza o coração. Quando ele entra, tudo encontra seu lugar. A ansiedade perde espaço, a raiva se dissolve, a comparação é substituída por gratidão e a alma respira com mais leveza. Eu percebo que há promessas que pareciam ter se perdido no tempo.
Mas o Espírito Santo te diz: nada foi esquecido. Apenas está sendo preparado para o tempo certo. O tempo dele é exato, e esse tempo se aproxima. Enquanto você espera, ele trabalha. E quando ele trabalha, nenhum esforço humano se compara. Eu sinto profundamente que há um novo ciclo se iniciando. Um ciclo de realizações silenciosas e alegrias constantes. A presença de Deus se manifesta com mais força quando há espaço interior. Por isso, Ele está limpando os excessos do seu coração, tirando o que não serve mais, desfazendo a voz da cobrança, restaurando a simplicidade da fé. Às vezes, é preciso desaprender para poder viver de novo. E o Espírito Santo é mestre em te ensinar a começar com o que você tem, com quem você é, no ponto exato onde está. E é aí que o extraordinário começa. O Espírito está te conduzindo para águas mais profundas. E esse convite não vem com garantias humanas, mas com promessas eternas. Você não precisa de todos os detalhes, precisa apenas confiar. A fé não exige mapa, ela responde ao sopro. E o sopro já começou. Mesmo que você ainda não veja, já está em movimento. Os ventos mudaram, as nuvens se dissipam, e o céu começa a mostrar novos caminhos àqueles que permanecem com o coração sensível. Você não foi deixado para trás. O Espírito Santo não se distrai com a quantidade de vozes clamando. Ele ouve com precisão cada suspiro teu. Há um zelo inegociável sobre a sua vida. Há um cuidado que não depende de merecimento, mas de identidade. E por isso, Ele está reafirmando hoje: você continua sendo plano dele. Continua sendo parte da história que Ele está escrevendo com propósito, com graça e com continuidade. As interrupções que você sofreu no passado não foram o fim, foram desvios para a proteção. Você não perdeu tempo, você foi preservado. E agora, o que antes parecia atraso será reconhecido como livramento. O Espírito te fez parar onde era preciso para que você estivesse inteiro agora. E esse agora é sagrado, porque é nele que as promessas tomam forma. É nele que o invisível se revela. É nele que a paz se firma. Há ciclos se encerrando com suavidade. E isso não precisa assustar. Encerrar não é perder. É dar espaço para o novo. O Espírito Santo está ensinando você a soltar o que já cumpriu seu papel. Algumas relações, alguns hábitos, algumas formas de pensar. Ele quer te libertar de tudo que limita, porque você foi criado para avançar, não para se aprisionar em zonas de conforto. A liberdade que Ele oferece é segura, é amorosa e é verdadeira. O que antes era caos se tornará testemunho. As áreas que mais doeram serão as que mais revelarão a glória de Deus. E isso não será forçado, será natural, será profundo. O Espírito não cria teatro, ele manifesta a verdade. E quando a verdade aparece, tudo o que era sombra desaparece. A luz entra, os medos somem, os pesos se soltam. Eu percebo com clareza. Uma nova estação se abre diante de você e ela será marcada por paz constante. As pessoas que mais precisam de você não te exigem perfeição, mas presença. E essa presença só é possível quando você está conectado com o Espírito. Ele te equilibra para ser apoio sem se anular. Ele te fortalece para amar sem te esgotar. Você vai perceber isso nas próximas conversas, nos próximos encontros. Vai falar com mais ternura. Vai ouvir com mais compaixão. Porque quem anda com o Espírito se torna canal de vida onde estiver. Se em algum momento você se sentiu fora do plano, saiba que isso nunca foi verdade. Os desvios, as pausas, os silêncios, tudo isso foi parte do desenho maior. E agora você começa a ver que há sentido até no que não foi entendido. O Espírito Santo te ensina a confiar além da lógica, a crer mesmo quando não há provas visíveis.
E essa fé silenciosa é o que mais move o coração de Deus. Fé que persiste, fé que permanece, fé que amadurece. Você está sendo restaurado em camadas. Cada palavra ouvida, cada pausa silenciosa, tudo isso está curando áreas específicas. Não é algo emocional, é espiritual. A tua alma está recebendo aquilo que há muito tempo precisava. Não com barulho, mas com profundidade. E essa profundidade será o fundamento para tudo que virá, para as novas decisões, para as novas conexões, para os novos dias que já estão se formando dentro de você. Respire com calma. Essa presença que te envolve agora é resposta para mais orações do que você imagina. Talvez não do jeito que você pediu, mas do jeito que realmente precisava. O Espírito Santo é assim. Ele não dá o que agrada o momento. Ele dá o que sustenta o propósito. E esse propósito está mais vivo do que nunca. Ele pulsa em você. Ele move tudo ao seu redor. Ele se revela nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos encontros. A tua constância em permanecer aqui ouvindo é um ato de fé. E fé nunca volta vazia. Cada instante que você abriu espaço para essa mensagem é como um altar sendo levantado. E onde há altar, o céu responde com fogo. O fogo do Espírito não destrói, ele purifica. E é isso que está acontecendo agora. Purificação dos pensamentos, das intenções, das palavras, uma renovação profunda, silenciosa e transformadora. O Espírito não se contenta em apenas te consolar, ele deseja te impulsionar. Há um novo tempo batendo à porta, um tempo de realizações que não virão por esforço humano, mas por graça manifesta. Você verá. E quando perceber, não será uma surpresa, será confirmação. Porque tudo já está sendo alinhado. E o que é alinhado no céu, ninguém pode impedir na terra. Continue ouvindo. Ainda há mais. O Espírito Santo te preparou para ouvir o que o mundo nunca conseguiu dizer. Palavras que não machucam, mas acolhem. Verdades que não expõem, mas libertam. Ele conhece os cantos exatos da alma onde faltava paz. E é nesses lugares que a presença está fluindo agora. Você não precisa se justificar para sentir esse toque. Só precisa se permitir. A cura mais profunda começa assim, em silêncio, num encontro íntimo entre tua fé e o cuidado de Deus. Há batalhas que não são vencidas com força, mas com entrega. O que você está sentindo agora é parte dessa rendição. Algo se quebrando por dentro, mas sem dor. É resistência se desfazendo. É controle sendo trocado por confiança. Essa é a linguagem do céu. Não exige performance, mas entrega. O Espírito Santo não te pede uma prova. Ele te oferece presença. E quando a presença se instala, o que parecia duro começa a ceder. Você começa a perceber que não precisa mais carregar tudo sozinho, que pode descansar em meio à responsabilidade, que pode confiar mesmo sem entender. E isso é libertador. Porque viver guiado pelo Espírito é caminhar por terra firme, mesmo quando os pés pisam no invisível. O que parecia instável se torna direção. E a tua fé deixa de ser esforço para se tornar resposta. O Espírito te sustenta enquanto você aprende a respirar com leveza. A cura que você tanto busca já começou, não do lado de fora, mas por dentro. Quando a alma é restaurada, o corpo começa a reagir. Os sintomas mudam, os pensamentos se alinham. A rotina se transforma sem que os cenários precisem mudar. Porque onde o Espírito governa, o caos não tem voz. O que antes te dominava, agora se curva. O que antes tirava o teu sono, agora se aquieta. Há uma paz chegando como vento suave sobre tua vida. Você não precisa acelerar o processo. O Espírito não trabalha com pressa, mas com precisão. Ele sabe onde tocar, quando agir, como transformar. E está fazendo isso agora, com delicadeza, mas com profundidade. Você vai notar essa mudança em pequenas coisas.
em palavras que não saem mais da mesma forma, em reações que se tornaram mais brandas, em pensamentos que antes te paralisavam e agora não têm mais força. Eu acredito na beleza do que está sendo gerado agora. É invisível aos olhos de quem olha de fora, mas está pulsando com força dentro de você. E aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Isso me emociona. Saber que o que começou em silêncio será concluído em glória. Que não importa o tempo, nem o cenário, nem as vozes contrárias. O que é de Deus amadurece sem ruído. Você está vivendo algo raro, um reencontro com sua essência. Não é sobre voltar ao que era antes, mas sobre descobrir quem você sempre foi. O Espírito está desenterrando o que o medo abafou. Está revelando talentos esquecidos, sensibilidades ignoradas, forças que você nem lembrava que tinha. E quando essa verdade floresce, tudo muda. Porque quando você volta ao centro de quem é, nenhuma acusação externa tem mais poder. À medida que você recebe essa restauração, algo começa a se abrir ao redor. As pessoas percebem, mesmo sem entender. O ambiente responde, mesmo sem explicação. É o reflexo de uma alma em paz, de um espírito realinhado. O Espírito Santo não age só em você, mas através de você. E isso transforma os espaços, suaviza os relacionamentos, redefine o peso das palavras. Essa é a presença que transborda sem esforço, só sendo. Você tem resistido por tanto tempo, tentando manter tudo sob controle. Mas hoje o céu te diz, já pode soltar, já pode descansar, já pode confiar que o que vem dele nunca falha. Soltar não é desistir, é permitir. Permitir que Deus conduza o que você já cansou de tentar resolver sozinho. Permitir que Ele direcione, cure, transforme. E quando você permite, Ele faz. Ele não invade, mas também não ignora. Ele espera o seu sim. Esse sim já está ecoando em todo o ambiente espiritual ao teu redor. Você escolheu ouvir, abrir espaço, continuar, e isso muda tudo. Há portas sendo abertas, mesmo que ainda não sejam visíveis. Há laços sendo desfeitos, mesmo que você ainda não perceba. Há correntes se rompendo no invisível. Tudo isso por causa da sensibilidade do teu espírito, por causa da abertura que você deu ao Espírito Santo para habitar e agir. Talvez você não saiba como explicar tudo isso, e não precisa. O que é espiritual não precisa ser traduzido para o natural, basta ser vivido. E você está vivendo, está sendo tocado, realinhado, curado, e esse processo vai continuar. Ele não depende da tua força, mas da tua disposição. E a tua disposição já é resposta, já é suficiente para que Deus continue fazendo. E Ele vai, porque o que começa com fé termina em milagre. Se em algum momento você pensou que não teria mais forças, saiba que essa força que sente agora não é sua, é dele, vem do alto. É graça que sustenta, é amor que levanta. O Espírito Santo não apenas te visita, ele te preenche. E quando ele preenche, tudo muda. A maneira de falar, de pensar, de reagir, até o modo como você se olha no espelho muda, porque ele não apenas transforma a vida, ele transforma o olhar sobre ela. Você vai começar a enxergar beleza onde antes via cansaço. Vai perceber propósito onde antes havia rotina. Vai encontrar sentido onde tudo parecia vazio. Essa é a marca da presença. Ela não muda o cenário primeiro, muda o interior. E quando o interior muda, o exterior se ajusta. O Espírito Santo está te ensinando a viver de dentro para fora. E quem vive assim não depende de circunstâncias, depende da direção. Algumas pessoas ainda não conseguem ver o que Deus está fazendo em você, mas não se preocupe, os frutos virão. E quando vierem, falarão por si. Você não precisa se explicar. A transformação verdadeira é percebida com o tempo.
É como o perfume que permanece mesmo depois que a pessoa sai do ambiente. Assim será você. Deixará um rastro de paz, de esperança, de presença, porque onde o Espírito habita, a mudança permanece. Você está sendo preparado para viver o que nunca imaginou. As limitações que te acompanharam até aqui não terão mais o mesmo poder. O que antes te impedia agora será usado como impulso. As dores antigas serão testemunho. As perdas serão sementes. E o que germinar será tão abundante que até quem te viu em silêncio se alegrará com o que verá florescer. O Espírito Santo nunca desperdiça um sofrimento. Ele transforma em solo fértil. Esse solo está pronto, sua alma está mais aberta, seu espírito mais leve, sua mente mais disponível. E é nesse ambiente que o Espírito começa a gerar novos sonhos. Não sonhos baseados em vaidade, mas em propósito. Sonhos que não te cansam, mas te impulsionam. Que não te exigem, mas te completam. Sonhos que vêm com a paz de quem sabe que está no caminho certo. Porque o caminho não é feito de conquistas, é feito de presença. Você vai perceber nos próximos dias uma vontade nova de viver. Um desejo que não vem da euforia, mas da serenidade. Você vai querer fazer o bem sem esperar retorno. Vai sentir prazer em silenciar para ouvir mais. Vai se interessar por coisas que antes ignorava. Isso é cura acontecendo em forma de sensibilidade. É o Espírito reativando o que estava entorpecido. E tudo isso é real. Está acontecendo agora e vai continuar. As vozes que te confundiam perderão espaço. Os ruídos que te distraíam se calarão. O que antes parecia importante deixará de ser urgente, porque agora a voz que guia é a do Espírito. E essa voz é clara, firme, doce. Ela não gera dúvida, ela gera paz. E onde há paz, há direção. E onde há direção, há fruto. E onde há fruto, há propósito. Você entrou em um novo tempo, e esse tempo é guiado pela presença. Você não precisa correr para alcançar, basta caminhar com constância. O Espírito Santo caminha com você. Ele não se apressa, mas também não atrasa. Ele chega quando é necessário, e ele já está aqui. E onde ele está, a confusão se organiza, a tristeza se transforma, a insegurança se rende. Ele é mestre em reconstruir sem pressa, em restaurar com sabedoria, em fazer tudo novo com silêncio e beleza. Enquanto você continua aqui, algo vai se estabelecendo. Como uma semente que brota no escuro, você está crescendo mesmo sem perceber. E esse crescimento será visível em breve. As pessoas vão notar a diferença. Mas mais importante do que isso, você vai sentir que algo mudou definitivamente. Que não há mais volta. Que a presença te marcou. Que o Espírito se instalou e que daqui para frente você jamais será o mesmo. Continue ouvindo, ainda há mais. Você não está à margem da promessa. Está no centro do cuidado divino, mesmo quando não sente. Há uma construção acontecendo dentro de você e ela não se baseia em sensações passageiras, mas em fundamentos eternos. O Espírito não depende da tua estabilidade emocional para agir. Ele trabalha mesmo em meio aos teus altos e baixos, porque ele não desiste. E neste exato momento, enquanto ouve, ele continua edificando o que será impossível de ser derrubado. Essa reconstrução interna está moldando uma nova forma de viver. O que antes te feria, agora já não penetra com a mesma força. As palavras duras que um dia te paralisaram, agora ecoam vazias. Isso não é frieza, isso é cura. A dor que já não domina é sinal de que o Espírito agiu no íntimo. E o que foi curado não volta a doer com a mesma intensidade. Você está se tornando mais forte, mas não uma força agressiva. É uma força serena, nascida da presença. A tua caminhada não será marcada pelo medo de repetir o passado. Será guiada pela esperança de viver o que ainda não viveu. O Espírito Santo te impulsiona para a frente, mesmo quando tudo ao redor tenta puxar de volta.
Ele sussurra coragem quando o coração ameaça recuar. Ele ilumina pequenos passos, mesmo quando o caminho inteiro parece escuro. E aos poucos você volta a confiar, não nas circunstâncias, mas na fidelidade de quem nunca falhou. As situações ao teu redor não definem mais o teu estado interior. Isso é maturidade espiritual. Você não é mais refém do que acontece, mas instrumento do que pode acontecer através da fé. O Espírito te dá estabilidade sem que o ambiente precise mudar. Isso é poder. Isso é reino. O controle não está mais nas mãos do acaso, mas nas mãos de quem já escreveu todos os dias da tua história com exatidão e propósito. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Salmos 126, 5. Essa promessa não é poética, é espiritual. Eu acredito nesse princípio. Tudo que foi regado com sinceridade e dor está prestes a florescer com força e beleza. E não será apenas para te alegrar, será para marcar que a fidelidade de Deus nunca falha. A colheita não será apenas tua. Outros se alimentarão do que você semeou com oração, com paciência, com amor. Às vezes, você sente que precisa dar um passo maior do que consegue, mas o Espírito não te exige saltos impossíveis, ele te convida a permanecer, porque permanecer nos dias atuais já é milagre. Persistir na verdade, insistir na fé, escolher continuar. Essa permanência é o que prepara o solo para o extraordinário. E Deus tem prazer em visitar os que permanecem. Ele ama honrar quem não desiste, mesmo sem visões, mesmo sem sinais visíveis. O toque do Espírito hoje está gerando clareza. O que antes parecia emaranhado começa a se organizar. É como se a sua alma estivesse recebendo uma limpeza, uma reorganização emocional. Você percebe isso nas emoções que não te controlam mais, nas palavras que agora escolhe melhor, nos sentimentos que antes pesavam e agora apenas passam. Esse é o resultado de quando a presença habita e não apenas visita. O Espírito permanece. Existem orações que ainda não foram respondidas, não porque foram esquecidas, mas porque estão sendo refinadas. O Espírito transforma petições em sementes, e sementes precisam de tempo e ambiente fértil. A sua fé é esse ambiente. Cada vez que você confia, mesmo sem entender, você rega o que pediu. E quando for tempo, vai florescer. De um jeito que você não previu, mas exatamente como precisava. Deus responde com sabedoria. A dor que você sentiu, o Espírito viu, mas ele não parou nela. Ele começou a agir ali. Ele entra no ponto exato onde doeu mais e transforma em ponte. Uma ligação entre o que você era e o que está se tornando. A dor, nas mãos do Espírito, se torna passagem. E essa passagem está te levando para águas mais profundas. Você está sendo chamado para viver além do básico, além do comum. Para isso precisa confiar e continuar. Há um tipo de silêncio que não é ausência, mas preparação. E o Espírito tem te ensinado a não temer o silêncio, porque é nele que as palavras mais profundas nascem. É no silêncio que o Espírito fala com mais clareza. É onde o mundo cala que o céu se manifesta. Você está aprendendo a escutar no íntimo, e isso muda tudo. Porque quem escuta o céu não se desespera com os ruídos da terra. Você já não se abala como antes. Isso é maturidade. As mudanças que estão por vir não serão fruto de esforço, mas de direção. Você não precisará correr atrás. O que é seu pelo propósito te encontrará. Porque o Espírito atrai o que é aliança e repele o que é distração. Ele organiza relacionamentos, decisões, caminhos, e quando ele conduz, a paz acompanha. Essa paz é o sinal. Quando ela estiver presente, prossiga. Quando ela faltar, recue. O Espírito fala com sinais que só os sensíveis entendem. Você já não precisa provar quem é.
Já não precisa convencer ninguém da tua fé, da tua entrega, da tua mudança. Os frutos falarão por si, e o Espírito será tua testemunha. Ele será o sopro que te sustenta quando a crítica vier. Ele será o bálsamo quando as palavras ferirem. Você está sendo enraizado num lugar seguro. Não importa o vento, você permanecerá. Porque agora não é mais sobre desempenho, é sobre identidade. Está chegando o tempo em que as respostas virão com leveza. Onde antes havia esforço, agora haverá direção. Onde havia confusão, agora haverá entendimento. O Espírito está realinhando tua vida com os céus. E isso muda tudo, porque quando o céu toca a terra, o impossível se torna natural. E você está nesse exato ponto de encontro, nem cedo, nem tarde. No tempo exato em que tudo começa a fazer sentido novamente. O amor de Deus não se revela apenas quando tudo está bem. Ele se manifesta com mais força no meio do caos. E você experimentou esse amor nos dias em que ninguém viu, nos momentos em que o quarto escuro foi teu refúgio e teu altar. E Deus estava lá. O Espírito pairava sobre você. E mesmo sem palavras, ele entendia cada gemido, cada pensamento calado. Esse amor não te deixa, mesmo quando tudo parece querer te tirar do eixo. Hoje, você pode respirar mais fundo. Pode acreditar com mais tranquilidade. Pode caminhar com mais firmeza. Porque a presença está te ancorando. Ela não te exige esforço para existir. Ela só precisa de espaço. E agora você deu esse espaço. Deixou de lado a pressa. Se rendeu ao processo. E isso é tudo o que o céu precisava para começar a se manifestar com intensidade. O que era secreto começa a se tornar visível. As vozes que antes te diziam que nada mudaria, agora estão silenciadas. E a voz do Espírito te lembra: tudo pode mudar quando você se entrega. Você não precisa mais de sinais para crer. A tua permanência já é prova de que algo mudou dentro de você. E o que muda por dentro, nenhum cenário pode anular. Há convicções novas nascendo. Há certezas que não serão mais apagadas. O que foi plantado não será arrancado. Você não está em transição por acaso. Está em preparação para algo maior. E esse maior não é sobre visibilidade. É sobre impacto. O teu silêncio está gerando mudanças onde o barulho nunca chegou. O teu coração sensível está abrindo portas que o esforço jamais alcançou. O Espírito te usa em sutilezas. E quando você menos esperar, perceberá que foi exatamente esse jeito discreto que tocou quem precisava. As sementes que você plantou em tempos de dor começarão a germinar. E isso vai acontecer enquanto você vive normalmente. Não será um espetáculo, será um florescer diário. Gente sendo tocada pela tua leveza. Ambientes mudando com a tua presença. Decisões sendo tomadas com sabedoria que antes você não tinha. Tudo isso é obra do Espírito. Você apenas se rendeu. Ele fez o resto e continuará fazendo. Você pode sentir agora que não está só. E isso é precioso demais para ser ignorado. Não se apresse a sair desse lugar de presença. Fique mais um pouco. Deixe o Espírito continuar a obra. Ele ainda tem muito a revelar, muito a transformar. E cada segundo que você permanece aqui, algo a mais se alinha. Continue ouvindo. Ainda há mais.